O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve aí neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Estamos na campanha Novembro Azul, que conscientiza a população sobre o câncer de próstata e os cuidados em geral. Com a saúde masculina, para falar sobre o assunto, estamos recebendo o urologista Caio Brandão. Caio, bom dia, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Comando Geral e uma excelente quinta-feira. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Então vamos falar um pouco desse Novembro Azul, que é a conscientização do câncer de próstata. É um mês importante porque o homem ele não costuma procurar ajuda médica, pois a grande maioria das vezes ele não está sentindo nada. Porém, o grande entrave desse câncer de próstata, que é o câncer mais comum no homem e é o segundo que mais mata, o ponto mais importante justamente é esse: no início ele não dá sintoma, o paciente não sente nada. Então está aí o grande impasse que a gente tem. Doutor Caio, os homens ainda têm uma resistência muito grande a procurar o médico, ao urologista regularmente, para fazer os exames preventivos que podem identificar o câncer de próstata. E qual a importância desse diagnóstico precoce? É muito importante um diagnóstico precoce, pois existe cura no início. O câncer, inicialmente, ele localiza-se apenas na próstata. Localizando apenas na próstata, a gente consegue fazer um tratamento curativo em até 90% ou um pouco mais de 90% dos casos. E existe cura e tratamento nesses casos. Quando ele avança com o passar do tempo, ele já pode se espalhar, que é a chamada metástase, se espalha para o corpo e a chance de cura já cai. Claro que existe alguns tratamentos inovadores. Chegou esse ano um tratamento inovador para câncer metastático, porém a cura mesmo a gente consegue quando é um estágio inicial. Dr. Caio, o senhor falou aí a questão dos sintomas, né, que não aparece normalmente no início. Então, o que o homem deve fazer? O que deve levar o homem a procurar o urologista, mesmo ele sabendo que não tem nenhum sintoma, né? Por que ele deve procurar o médico, mesmo sem estar sentindo nada? Sim. O grande fator, o principal fator de risco é a idade. Então, todo homem acima de 50 anos tem que procurar o urologista para fazer o rastreamento do câncer de próstata. E o rastreamento do câncer de próstata baseia-se no exame físico e o exame e a dosagem do PSA, que é um tipo de enzima produzida pela próstata, que a gente dosa no sangue. Então, todo homem, independente se sente algum sintoma ou não, a partir de 50 anos tem que fazer o rastreamento. Por quê? Porque a idade é que vai provocando alterações gênicas. O câncer nada mais é do que uma mudança celular. Existe uma mutação celular e os fatores de risco vão aumentando com a idade. Então, o estresse oxidativo, enfim, as alterações gênicas acontecem e, estatisticamente, de 10 cânceres diagnosticados, 9 são acima, o paciente tem acima de 55 anos. Doutor Caio, pela sua experiência no consultório aqui no estado do Piauí, como é que está a nossa realidade em relação ao Brasil? O número de casos vem chamando a atenção de câncer de próstata aqui no Piauí? Basicamente todo ano aumenta, né? Isso há 3 anos atrás, a estimativa do INCA era de 65 mil novos homens diagnosticados aqui no Brasil. Esse ano e no próximo ano, a estimativa são de 72 mil casos novos, incidentes. Doutor Caio, me diga uma coisa, como é que o senhor avalia hoje as condições, vamos dizer assim, da rede pública e até privada de saúde, né, para ofertar atendimento à população, aos homens no caso, às unidades básicas de saúde, enfim, que é a porta de entrada, né, do cidadão na rede de atendimento. Hoje elas oferecem, o poder público oferece os serviços adequados para que o homem busque esse tratamento, busque a realização desses exames de forma gratuita, de forma célere? Existe sim um tratamento adequado, tanto
via SUS quanto privado. Claro que temos alguns entraves, não dá para a gente estimar exatamente quais pontos, é multifatorial, né? Às vezes o paciente não vai atrás, se não vai atrás também como iríamos diagnosticar. Quando vai sentir alguma coisa e ele vai atrás de ajuda, às vezes já tem um câncer já metastático, já espalhado, já avançado, que dificulta muito o tratamento. O Novembro Azul, nos últimos anos, ganhou uma amplitude muito maior, né? Além do câncer de próstata, se tornou uma campanha pela própria saúde, os cuidados da saúde masculina de modo geral. Os homens ainda são resistentes a cuidar da saúde, doutor? Como é que o senhor avalia esse cenário, né? Os homens, de fato, só vão ao médico quando sentem algo, ou isso vem mudando ao longo dos anos? Ao longo dos anos vem mudando. Os homens estão procurando mais saúde, melhor alimentação, mais exercício físico, e isso é um ponto-chave importante. Os fatores de risco de câncer de próstata, existem os modificáveis e os não modificáveis. Os não modificáveis são que a gente não consegue mexer, a idade vai avançar. Se o paciente tem parentes com câncer de próstata, vai aumentar a chance. Porém, aqueles outros que diminuem o estresse oxidativo, alterações gênicas, são justamente o hábito de vida. Então, o paciente quer diminuir a chance de ter problemas de câncer ou problemas de hiperplasia de próstata, trate bem a saúde, faça exercício físico regularmente, se alimente mais adequadamente, com o hábito de alimentar melhor, mais verduras, mais frutas, mais fibras, que isso vai ajudar a diminuir a chance. Até que você já falou, mas para ficar mais explícito, enfim, a incidência, né, desse aumento da próstata que leva ao câncer, enfim, é uma coisa genética ou do modus de vida, da maneira que a pessoa se alimenta, enfim, que cuida do seu corpo? Sim, são ambas. Ambas, né? Na verdade, o paciente que a pessoa, o homem que tem parentes de primeiro grau, por exemplo, se ele tiver um parente de primeiro grau com histórico de câncer de próstata, aumenta em 2 vezes a chance. Se ele tiver 2 parentes de primeiro grau com história de câncer de próstata, ele já vai aumentar para quase 8 vezes a chance de câncer de próstata. Isso geneticamente falando. Mas os fatores externos, como você cuida da sua saúde, como dos hábitos de vida, também faz com que altere esse norte. A gente não sabe exatamente estatisticamente falando, porém diminui. Doutor Cairo, é comum, a gente observa isso no Outubro Rosa, né, que normalmente cuida da saúde da mulher, mas bem menos no que diz respeito ao Novembro Azul, pelo menos é essa percepção que eu tenho. Questão dos mutirões, né, do poder público ofertar esses atendimentos ao homem. O senhor consegue observar isso na prática? O que a gente pode fazer com que haja uma mudança de cultura para que, claro, o Neto até já comentou, o homem tenha uma resistência maior em procurar o médico, mas eu diria a responsabilidade do poder público também em ofertar, em facilitar o acesso do homem ao atendimento, né? Como é que o senhor observa essa questão? Eu acho que essas campanhas de mutirões, elas são de suma importância, visto que os pacientes não costumam procurar, e o mutirão ele sente mais à vontade a procurar ajuda, enfim, mesmo com brincadeiras, que eu acho que não é uma coisa legal sobre enfim, essa investigação do câncer de próstata, porque o exame físico ele é indolor, ele é um exame simples, é um exame muito rápido, esse exame do toque da próstata, e é de suma importância. No início ele era o único exame que a gente tinha. Com o advento do PSA, que é esse exame de sangue que veio nos anos 80, aumentou bem a quantidade de homens diagnosticados, pois com o toque, se for apenas com o toque sem um PSA, a gente encontra ali em 12%, 15% dos pacientes apenas. Sobre o tratamento do câncer de próstata, doutor, quais são os avanços nos últimos anos? O senhor até falou que esse diagnóstico precoce possibilita até a cura, mas em estágios em que o câncer é descoberto de forma mais avançada, né? Qual é o tratamento e quais são as chances realmente do paciente que tem esse diagnóstico tardio? Então, assim, o tardio já fica uma coisa mais obscura. Por isso a gente enfatiza tanto para o homem ir atrás para conseguir diagnosticar precocemente para tratamento, que existe uma cura de 90% a 92% dos pacientes. O tratamento baseia-se em praticamente retirar essa célula cancerígena. Então, assim, tratamento cirúrgico
é um dos tratamentos. Radioterapia também é outro passo de tratamento. Então, a cirurgia pode ser... Aí, as vias que existem hoje, os tratamentos mais modernos, é via robótica, mas a intenção é a mesma. É retirar a próstata e a vesícula seminal, enfim. Tudo que compõe a cirurgia, extirpar o mal. O senhor falou dos 2 modelos de exames, né? O toque físico e o PSA, é isso? Um complementa o outro ou apenas um? Ou, enfim, como é que funciona essa questão do exame? Na verdade, um complementa o outro. Os dois são obrigatórios, vamos dizer assim. São obrigatórios. Existe, se o paciente não fizer o PSA ou fizer o PSA. Existe pacientes com PSA, que é o exame do sangue, ele dando ainda baixo, normal. Existe alguns casos que a gente diagnostica apenas com um toque. Isso chega aí em torno de 12%. Então, se o paciente não fizer o toque, ele pode perder o início do diagnóstico em 12%. Eu acho que é alto. Eu não iria querer me incluir nessa estatística. Agora, doutor, a gente fala muito câncer de próstata, mas de fato, qual é a função da próstata no organismo? Qual a função da próstata no nosso sistema reprodutor masculino, né? Por que ela é importante? Por que o homem deve ter uma atenção especial com esse pequeno órgão? Sim, ele é uma glândula que todo homem tem, a mulher não tem. Então, todo homem tem a glândula prostática, é uma glândula que ela situa-se abaixo da bexiga e acima do reto. Por isso, a facilidade no exame físico da gente palpá-la. Que 80% ou mais 85% do câncer da próstata, ela situa-se na periferia, que é fácil da gente sentir no toque retal. No toque, então, a gente vai sentir um nódulo na próstata. O crescimento da próstata é uma coisa diferente de câncer. O crescimento é hiperplasia benigna, é uma coisa benigna. Já o câncer, ele forma num ponto específico e vai crescendo aos poucos. E a gente sente uma nodulação na próstata que indica, enfim, continuar a investigação. Na verdade, o rastreio é esses 2 que a gente falou, o exame físico e o PSA. Só que isso, quando alterado, indica para a gente fazer o diagnóstico, a gente precisa de biópsia de próstata. E a função dela no nosso organismo, a próstata? Sim, ela faz parte compõe o sêmen do homem. Então, 85% é a vesícula seminal junto com a secreção prostática, 80% a 90% do volume do sêmen. Então, ela tem essa importância. O senhor disse que a próstata, ela é um tipo de uma doença, ela é silenciosa, né? O cara não sente e tal, enfim. Então, o cara o homem que já é mais, digamos assim, não vamos dizer o termo ignorante, mas ele é mais, né, resistente, né, tem aquela masculinidade, não quer ir porque é o toque, enfim. Ele se recusa a ir. Então, qual é o momento que ele deva procurar, pelo menos para ter uma ideia de como está, ou o que ele deve fazer para saber como é que está a situação dele? Por isso a importância do Novembro Azul. Por isso a importância do Novembro Azul, né? Então tem que... Seria a idade? Conscientização, na verdade. O Novembro Azul foi para conscientizar mais. Claro que não é só novembro, sim, o ano inteiro. O ano inteiro. Por isso a importância que a gente fala. É para ele passar o Natal tranquilo. A grande maioria dos homens realmente tem essa dificuldade em procurar a consulta médica. Por isso a gente enfatiza todo ano a importância. Procure ajuda médica, procure, na verdade, investigação. É aquele ditado, o homem ele é, digamos assim, ele é mais bruto, né? Ele só vai mesmo quando está nas últimas, porque é mais resistente. A mulher não, sentiu uma dor na unha, já correu, né? Agora o homem já, não, vai passar, daqui a pouco eu tomo um remedinho, se automedica, e aí onde, infelizmente, às vezes não dá certo o negócio. É verdade, eu costumo falar assim, às vezes, tenha mais amor próprio, porque é o seguinte... O câncer, ele é muito frequente, ele é muito incidente, é muito comum. Como ele é o segundo mais comum e o segundo, ele é o mais comum e é o segundo que mais mata, visto a sua importância. Então, não espere passar o tempo adequado, tenha mais amor próprio. O câncer, quando ele já está avançado, o homem vai perder toda a autonomia. O câncer avançado vai ficar com dor crônica, não tem mais cura, a saúde vai praticamente definhar.
Então, assim, não espere chegar num ponto de uma doença avançada. Doutor, a gente está falando principalmente do câncer de próstata, mas assunto recorrente é que o homem de fato é mais displicente, vamos dizer assim, no cuidado da saúde. Quais são as outras doenças que normalmente atacam mais o homem do que a mulher? A gente está falando também de, sei lá, cardiovasculares, enfim, porque também já faz algum tempo que o Novembro Azul não é mais só o câncer de próstata, né? Mas também uma atenção à saúde do homem em todas as especialidades. Como é que há hoje essa diferenciação? Normalmente, quais são as doenças em que os homens estão muito mais sujeitos por conta dessa dificuldade dele em procurar ajuda? Na verdade, estatisticamente, o homem vive 7 anos a menos que a mulher. Por quê? Justamente pela a dificuldade dele cuidar da saúde dele. O homem fuma mais, o homem cuida menos da saúde. A mulher, a gente percebe que ela cuida mais, ela faz mais exercício e se alimenta melhor. O homem, por essa dificuldade, termina levando a mais problemas cardiovasculares, mais problemas, enfim, de saúde, câncer intestinal. O consumo isso de álcool, né, também é maior. De álcool é maior, e tudo isso aumenta, assim, o risco de várias doenças no corpo e termina levando ele a ter uma expectativa de vida menor que a mulher. É isso. Então, para você que nos acompanha, gente, temos que ter muito cuidado, procurar aí se proteger, se cuidar. E o Novembro Azul, o que as pessoas, o homem deve fazer para pegar essas orientações? Quem deve procurar, onde deve ir, como é que ele deve fazer? Para ficar mais informado e participar, né, mais ativamente aí desse projeto. Então, o homem tem que procurar o urologista. O urologista é o homem, é o especialista para saúde do homem. Certo. É claro que o urologista não é médico apenas do homem, ele é médico também do sistema urinário. A mulher também tem rim, vias urinárias e bexiga. Incontinência urinária na mulher, por exemplo, também é o urologista que trata. Mas homens, cuidem-se, tenham mais amor próprio, tá? Não espere um problema resolvível precocemente avançar. Essa é a mensagem. Só mais uma pergunta, o Dr. Caio falou ainda há pouco, a questão do homem ao chegar aos 50 anos. Eu lembro que alguns anos atrás a gente lia as reportagens, falava do homem aos 40 anos. Já vi no site do Ministério da Saúde, 45 anos. Qual é a idade, já disse, assim, ideal? Eu ouvi falar que o cara, depois que passou dos 40, começa. Qual é a idade ideal, realmente, para que o homem procure fazer esse atendimento? A Sociedade Brasileira recomenda a partir de 50 anos. Público em geral, os homens em geral. Agora existem outros que têm que começar mais cedo, 45 anos, com histórico na família, histórico de parentes de primeiro grau, com câncer de próstata ou da raça negra, tem que começar antes. Pois é como eu disse, né? É como diz o ditado. Bom dia do nosso amigo Gessé, ligado com a gente aí na primavera. O meu começou a partir dos 45, né? Aí já veio a diabetes, né? Já para quebrar um galho. Aí a mulher, eu tava assim passando mal, rapaz, aí tá sentindo alguma coisa? Eu digo, não, nada não. Aí, o que você tá sentindo? Não, eu só tô tonto assim, perdendo a visão, um negócio assim, sei lá que diabo é isso. Vou te levar na UPA. Eu digo, não precisa não, já passa. Aí quando eu cheguei lá, o cara, tu tá infartando, ordinário. Aí já internou e já veio aqueles problemas todos, né? Então, quer dizer, a gente é mais resistente, né? Então, a gente acha que não acontece com a gente, só acontece com o vizinho. Então, gente, vamos cuidar da saúde porque é muito importante. Doutor, queremos agradecer ao doutor Cairo, né, trazendo essas informações com referências aqui ao câncer de próstata, enfim, os cuidados que o homem deve ter com o seu corpo, enfim, para que possa prolongar, né, com certeza muito mais aí os seus dias de vida. Então, doutor, nosso muito obrigado. Caso alguém queira entrar em contato com o senhor, saber mais detalhes, o que essa pessoa deve fazer? Quais são aí os endereços aí de Instagram, enfim, telefone, o que a pessoa deve fazer? Então, temos um Instagram, Clínica Saúde do Homem, onde a minha clínica, ela pode acessar o link e entrar em contato e marcar as consultas, enfim. É isso aí. Então, tá aí. Clínica Saúde do Homem, isso encontra, né, no Instagram, No Instagram. No Instagram, digitou ali já? Digitou, já aparece.
já sabem, né? Clínica Saúde do Homem, ó, quer saber mais detalhes? Porque às vezes as pessoas, só para você ver ideia, né? A gente sempre tem muitas ligações para os nossos entrevistados, mas o tabu ainda é grande, as pessoas, né, ficam ali caladinhas, né, só ouvindo, mas se você quiser saber detalhes sobre o câncer de próstata, enfim, outros assuntos com referente à saúde do homem, então procure a Clínica Saúde do Homem. Clínica Saúde do Homem, @Clínica Saúde do Homem. @Clínica Saúde do Homem, que você vai ter todas as informações. Queremos agradecer, então, portanto, aqui a visita, né, do Dr. Cairo, falando com referência a Cairo Brandão, trazendo esses assuntos com referente à referência à saúde do homem. Gente, o nosso muito obrigado, doutor, e até uma próxima oportunidade.